A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Laudiceia, a tia Lau, da classe dos primários. E vamos a mais uma pré-aula. É a nossa 13ª lição. Uau! Nossa última lição desse trimestre, professores. Com certeza você teve muitos objetivos e foram alcançados para os nossos pequenos. Um objetivo maior do nosso trimestre, que foi ensinar a nossa criança o que é fé. No finalzinho da nossa aula eu vou passar uma dinâmica para vocês. Se nossas crianças aprenderam e se suas crianças entenderam o que é fé. Fique aí bem juntinho da nossa pré-aula, deste nosso vídeo, que é a última aula, que estará sensacional para terminarmos o nosso trimestre. Você deve ter preparado algo bem aconchegante para os nossos pequenos, para encerrar esse trimestre com chave de ouro. E aí, vamos iniciar o nosso novo trimestre de 2018 e vamos à nossa aula de hoje, que tem por título Uma Menina Vive Outra Vez. O nosso texto bíblico, ele está em Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 42, 49 ao 56. É bem extenso o nosso texto bíblico, lembrando, professor, que é importantíssimo você pegar a sua Bíblia, né, e ler toda a história, compreender, porque o que temos aqui na nossa lição é uma história que é para nossos pequenos. Ela é resumida para eles poderem compreender e também dá tempo para você alcançar o objetivo. Enfatizar algo importantes que quando só na leitura eles estão realizando, eles não conseguem compreender o que está por trás da história. Ou, às vezes, até compreendem. Então é bom vocês pedirem para que eles façam uma leitura da lição, dê alguns minutos para ele, né? E aí você peça para eles estarem lendo aquela história, né? A nossa história aqui da nossa página, né? Que é Explorando a Bíblia. E aí você pode estar pedindo para eles estarem lendo um pouquinho. Você pode estar pedindo também pausadamente, um começa, outro inicia, e assim vai fazendo a leitura. Você também pode participar, faça uma roda de conversa ali no meio, antes deles começarmos a nossa história, com todos os nossos subsídios, com os recursos. Ou você pode também fazer uma leitura no final. Depois que você fizer toda a sua aula com todos os seus recursos, você pode também estar fazendo uma leitura com eles da lição. É importante porque você está explorando e praticando a leitura com os pequenos. Eles precisam entender que eles precisam ler para adquirir conhecimento, para aprender, para saber. Eles têm que ler a Bíblia, que é a palavra do Senhor, né? A nossa lição ela ficou para ser lida também. E você pode também fazer vários desafios de acordo com a leitura. Pode pedir para eles estarem lendo em casa, que quando você chegar à sala de aula, você vai logo iniciar com perguntas, falando sobre a história que você vai fazer, né? E aí eles vão se despertando o interesse da leitura. Quando a gente coloca algo para eles, de você desafiá-lo a fazer algo e assim alcançamos o nosso objetivo, e você dá algo em troca, né? Algo que eles possam, um mimozinho, ou um presentinho, ou uma estrelinha de participação, ou de repente ali se você fez o semáforo de comportamento, continuar no verde. Se está no amarelo é a chance de ir para o verde, quem está no vermelho é a chance de ir para o verde, né? Quem está no verde é a chance de melhorar e daí sim chegar na reta final. Então faça isso, explore essa questão da leitura bíblica com as crianças, na lição, na palavra de Deus, e isso é importante, e eles vão adquirindo conhecimento junto com a gente, eles vão aprendendo e vão amando a ler a palavra do Senhor. Amém? O objetivo da nossa lição, ela tem como objetivo de identificar que a criança coloque sua fé no poder de Jesus. E também eu fiz mais um, que é discutir sobre os medos comuns na infância e identificar alguns medos comuns na fase adulta. Isso é importante porque a gente vem falando sobre medos na nossa lição,
né? Em vários momentos a gente está trazendo emoções, alegrias, tristezas, quando é que eles ficaram tristes, quando é que eles ficaram felizes, né? O que que deixa eles com raiva, então por que fazem eles chorar? Então isso é tudo a questão do medo. Às vezes ele tem o medo de ficar no escuro, às vezes a criança tem medo de ficar sozinha, às vezes a criança tem medo de ficar com o tio, com a tia, ou com o primo, ou com a prima. É importante diagnosticarmos esses medos, né? Quando a criança ela fala que tem medo de algo, é importante, enquanto adultos, nós professores ou pais, ir a fundo e procurar saber de onde vem este medo, né? E ensinar que o medo é algo inseguro, que precisa ser passado, ser falado, ser compartilhado, para que possamos perder este medo. Isso é muito importante na fase dos nossos pequenos. Por quê? Porque quando a gente tem medo na fase da infância, algo que nos amedronta, ou algo que nos deixa inquietos, ou muitas vezes nos deixa até sem dormir, crianças que deixam sem dormir, quando chega na fase adulta, ela vai ter este medo como uma barreira no adulto, vai ser um obstáculo de sobrevivência, né? E isso dificulta muitas vezes uma vivência, um relacionamento na vida adulta, ou uma vida profissional, ou a vida escolar deles também acontece tendo bloqueios. E por isso que é na infância que precisa ser tratado todos os problemas de medo, ser diagnosticado, para que ele venha a ser um adulto saudável na presença do Senhor. Trago como dica de louvor a nossa música da Aline Barros, A Casinha de Jesus, né, que é do CD Tintim por Tintim. É uma música bem legal, bem descontraída, pode estar cantando várias vezes, louvando com as nossas crianças. Você pode também começar recebendo seus alunos com este som, né, em ambiente, em som ambiente, já quando eles estão entrando, aguardando amiguinhos chegarem em sala, um por um, já indo ouvindo o louvor, que daí já vai memorizando, eles já vão se familiarizando se for a primeira vez que você for colocar na sua sala de aula. Então, você pode já estar usando esse louvor em toda a sua aula, né? Você pode apenas baixar ali o volume na hora da história, mas na hora da atividade, coloque o louvor em som ambiente. Na hora da entrada dos alunos, das crianças, coloque em som ambiente. E aí no final, no início, né, ali depois da oração, vamos fazer um louvor de adoração ao Senhor. Aí você pode aumentar um pouco mais, colocar as crianças em pé, fazer os gestos, fazer todo este louvor, toda uma interação. E aí depois no final, quando você lê toda a sua história, tem a atividade, na hora da dinâmica que eu vou passar para vocês, se realmente eles entenderam o que é fé, né? E aí, no final, também, para terminar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Para guardar no coração, diz que e Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos, que está em Marcos capítulo 12, versículo 27. Este é o nosso para guardar no coração, que você pode estar lendo com as crianças lá embaixo, socializando o tema da Escola Bíblica Dominical deste domingo. Esta é uma lição muito emblemática nas histórias de Jesus, que é a ressurreição da filha de Jairo. É uma história que fala realmente uma convicção de fé, de acreditar e de confiar. Com certeza, talvez, ou possa ser que não, mas aí você deve ter ouvido a palavra Talita Cumi, que é o que a gente relaciona também essa história, né? A Talita Cumi, eu vou ler uma passagem bíblica para vocês para explicar o que vem a dizer. E tomando a mão da menina, disse, Talita Cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 41. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Está em Efésios 5 e 14. Então, por isso que muitas vezes a história da filha do Jairo, algumas pessoas falam da Talita Cumi, porque é uma linguagem que foi usada no momento da ressurreição ali com Jesus.
né? E aí você precisa passar nessa história para os nossos pequenos, que eles precisam confiar em Deus em momentos difíceis, mesmo quando parece que não há mais solução. Por isso que eu falei sobre o medo, para a gente falar com eles sobre a questão do medo, o que eles têm medo, né? Comece a questionar, faça uma roda, sente com eles numa roda de conversa e vai perguntando e vá anotando, né? Não apenas ouça, anote. Vamos lá. De que você tem medo, Ana? Ela vai falar. De que você tem medo, Ana? Ah, importante, professor. Antes de você perguntar para os seus alunos o que eles têm medo, primeiro comece por você. Nós adultos temos medos também, para que eles também entendam que adultos também têm medo. Aí você pode começar. Eu, tia Lau, tenho medo do escuro. E você, Ana, que medo você tem? Aí ela vai dizer, tenho medo também do escuro, tia Lau. E aí você, Pedro, o medo que você tem? Tenho medo de ficar sozinho. E vá perguntando um por um e anotando. Coloque o nome e relacione o medo que ele tem. Porque muitas vezes, dependendo do medo, alguma criança pode falar de um medo que você vai ter que diagnosticar, né? Seja algo importante. Por exemplo, ele vai dizer que tem medo de ficar com o tio dele. E daí é uma questão que você precisa levar a um diagnóstico, a uma investigação. Ou se uma menina diz que tem medo de ficar com o tio, ou um menino que tem medo de ficar com o tio, ou com o avô, ou com a avó, né? Então você precisa diagnosticar, você precisa ir a fundo, saber por que ele tem medo. Mas não faça isso entre os amigos. Naqueste momento, o professor apenas anote o medo. Depois, em outro momento, chame a criança, até você pode chamar naquele mesmo dia para aproveitar a situação, chama ele pertinho de você e pergunta por que ele tem medo de ficar com o titio, por que ele tem medo de ficar com a tia, com o avô, com a avó, ou com a prima, ou com o primo, ou com o amigo, ou com a vizinha, não sei. Mas se ele tem medo de ficar com algum adulto, é preciso ser verificado. Porque podemos estar diante de um grande problema, né, que está ocorrendo com as nossas crianças na nossa atualidade. Que seria um abuso sexual ou poderia ser uma violência doméstica, né? Tudo isso está aglobando, colocando as nossas crianças em risco. E você, professor, como guardião dessa geração, como eu e você, precisamos estar atentos. E se realmente for confirmado algo, não vá apenas na fala da criança e já apontar. Não. Vá para os meios, aí você começa a procurar os meios legais, os recursos. Tente, se você tem uma dificuldade, se você não tem uma base, você não sabe por onde começar, fale com o seu pastor, fale com a sua pastora, converse para que eles possam juntos estarem investigando essa situação. Ok, professor? E com certeza será de grande valia para essa criança se estiver passando por alguma dificuldade em relação a esse tipo de meio. A nossa história, como fala sobre a filha de Jairo, que ela estava em casa, doente, né? E aí o Jairo, muito apavorado, Jesus estava chegando na cidade, e aí Jesus estava caminhando entre meio à multidão, e aí Jairo ficou sabendo, foi até Jesus, correndo, procurando por Jesus, né? Hoje a nossa história fala sobre a ressurreição da sua filha. Eu trago para vocês como um recurso algo bem prático. Peguei um vidro descartável, né, de detergente e cortei e fiz um cômodo, né, e fiz o cômodo da menina, e coloquei uma bonequinha, né, deitadinha na cama como se ela estivesse doente. Você pode estar levando essa imagem como recurso para sua sala de aula, né, as crianças vão amar, é um sucesso na sala de aula, né, esse recurso. Você pode também estar fazendo com a caixa de papelão divisórias, e daí você pode fazer as divisórias de todas as partes da casa, o quarto, a sala, a cozinha, né? Como a nossa história ela é concentrada no quarto, né? Então eu fiz só o quarto. E é bom, professor, por exemplo, se você tiver tempo hábil,
E se você tiver bastante dessas bombonas, não só dessa, pode ser de água também de 5 litros, aquelas recicladas, pode ser de água sanitária, detergente, como você quiser. Você pode estar levando vários, né? Porque depois, no final ali, você pode até estar sorteando para as meninas, pode estar levando para casa esse comodozinho de casa de boneca, porque elas vão gostar de brincar também, né? Então eu coloquei e fiz bem prático, ó, uma bonequinha, vocês podem comprar aquela bonequinha bem baratinha do 99, bem miudinha, né? Daí eu fiz umas roupinhas nela, coloquei. A caminha, ela é feita, ó, de papelão, ó, só botei ao contrário, né? Se você quiser fazer de EVA, mas o papelão ele deixa mais durinho. Coloquei, aí só forrei com um tecidinho aqui para ficar bonitinho, fazendo a mesinha atrás. Daí eu coloquei um paninho para fazer a caminha, um lacinho com uma almofadinha, coisinhas que eu tinha guardada em casa, e assim a gente tem aquela kit de costura, retalhos, né? Aí a gente pode fazer à mão mesmo, né? E aí lembrei, quando eu comecei a fazer essa casinha, lembrei do meu tempo de infância, que eu fazia muitas roupinhas para as bonecas desse tamanho. E aí as casinhas, os cômodos que eu tinha, né? E a gente fazia assim, ou de caixa de fósforo também fazíamos muito. E aí você acaba relembrando o seu momento de infância. E aí fiz um tapetezinho também, colei aqui, né? Com papelão, coloquei uma florzinha que eu tinha em casa de crochê, daquelas de sobrando, né? Que a gente às vezes não guarda, a gente sempre guarda alguma coisa que a gente acha que vai usar mais pra frente, né? A gente que é professor, a gente sempre tem aquela expectativa de que vamos usar em algum momento. Então, é esses momentos que a gente aproveita, né? E vai usando. Cortei para fazer a janelinha, coloquei um pedacinho de renda, ó, né? Para fingir que é uma janelinha dos dois lados, professor. E aí tá montado o cômodo da nossa história de hoje, que é a filha de Jairo. Fiz também o Jesus, né? O nosso Jesus aqui. Que daí Jesus, ele estava entre a multidão, andando na multidão, caminhando. E aí, de repente, veio um homem, né? E queria muito que Jesus curasse a sua filha que estava doente, né? E aí, quando de repente Jesus disse que estava indo em direção à casa de Jairo, um dos amigos de Jairo falou que não precisava mais, porque a filha dele já havia falecido. E aí a filha de Jairo, Jesus falou assim: Jairo, você crê? Você tem fé? Aí o Jairo falou que sim, que ele tinha fé. Então ele disse: então eu vou até a sua casa. E Jesus foi até a casa, né? E chegando lá, ele falou que aquela menina levantasse, né, saísse da sua cama. E foi o que aconteceu. Ela foi e saiu da sua cama e saiu andando, né? Saiu andando feliz. Você pode montar com toda a sua família, comprar todos os bonequinhos desses e fazer todos os personagens desse tamanho com os bonequinhos ali. A menina saindo da cama, né, levantando, porque Jesus tinha ressuscitado. Eu trouxe outra dinâmica, também prática para você, com uma folha. Você vai pegar esta folha em branco, ela vai ficar assim. Eu já trouxe um pouco pronta, né? Que você vai fingir que ela é uma cama aqui, ó. Vamos fechar aqui. Ó. Quando você estiver contando a história, né? Você vai fazer, olha só. E a menina levantou. Certo? Daí a menina levantou da cama, ó. Não precisa de muitos recursos pra gente, tá? E aí, o segredo deste aqui é você fazer no momento. Você pega a folha em branco e vai dizer, porque a criança ela vai ficar atenta às suas mãos e à sua fala, no que você está fazendo com essa folha de papel. Crianças, a nossa história de hoje vai contar sobre uma menina que ela estava muito doente. Ela estava muito doente e o seu pai soube que Jesus estava passando pela sua cidade e saiu correndo à procura de Jesus. Enquanto a sua filha ficou lá, muito doente, estava doente em casa,
né? É tão ruim quando a gente fica doente, né, criança? A gente fica ruim, a gente não sai da cama, a gente quase não come direito, a mamãe fica muito preocupada e bota remédio, e dá remédio para isso, remédio para aquilo. E se às vezes, dependendo da doença, ela leva a gente no médico. E naquela época, aí o Jairo lembrou que Jesus estava passando, que bênção que Jesus estava passando na cidade da casa da menina, da filha do Jairo. E aconteceu que, neste dia, aí você vai fazendo e contando a história, para a criança entender o que você está fazendo. E aconteceu, criança, que daí quando Jesus estava passando ali no meio da multidão, você vai cortando, né, contando a história, aí Jairo foi até Jesus e pediu para Jesus ir na casa dele para poder curar sua filha que estava muito, mas muito doente. Aí Jesus o que disse? Então vamos lá ver a sua filha. Só que quando Jesus falou isto, um amigo do Jairo disse o seguinte: Jairo, não adianta mais, sua filha acabou de falecer. E aí a criança vai prestando atenção no que você está fazendo. Ah, cortei. E aí a criança acabou de falecer, Jairo, não adianta mais. Aí o Jesus olhou para o Jairo e disse: Jairo, você tem fé? Você crê, Jairo? Jairo falou para Jesus: sim, Jesus, eu creio muito, eu tenho muita fé. Então vamos até a sua casa. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que Jesus falou? Criança, menina, levanta-te. E levanta-te da cama. E a menina levantou. Olha que legal. E aí a menina, quando levantou, ela fez o que, crianças? Elas estavam de olhos fechados. E aí ela abriu seus olhinhos. A menina abriu seus olhos. E viu Jesus. Você pode fazer os olhinhos. E ela viu Jesus ali na sua cama, quando ela levantou da cama. E daí vai representar. Isso, professor, fácil, prático, né? Não tem segredos. Então, vamos passo a passo. Depois que eu contei a história. Você vai pegar uma folha em branco. Vai dividir lá ao meio. Se você não tem prática com a tesoura, sugiro que você faça um recorte só na metade do papel, como fosse a cabecinha dela assim. Eu vou desenhar para vocês, mais ou menos assim. Aí faz como se fosse uma pontinha do cabelo, segue bem no cantinho para fazer o pescoço, faz um pouco o ombro assim e segue só um pouquinho, tá? E aqui você vai parar o corte com a tesoura. Você vai pegar a tesoura e você vai cortar. Você pode fazer várias vezes em casa, para quando você for contar a história, você não ter dúvida daquilo que você está fazendo, né? Você pode já levar também um pouquinho recortada não, mas desenhada, né? Já com a dobradura. E só na hora você recortar, quando estiver contando a história, ó. Até aqui vem o corte, certo? Pra quê? Aí você vai abrir a folha. Vai até o meio de onde você fez o primeiro vinco. As duas pontas. Para que faça a sustentação da cama. Ó. Ficou um pouquinho magrinha, mas você pode fazer mais larguinha. Daí ela faz um vinco para que ela, quando ela levantar, fique realmente em pé. Daí faz os olhinhos, o rostinho, né, junto com a criança. Aí você também pode estar fazendo com eles e dando para eles fazer o rostinho, a boquinha, né, daqui a sensação de que eles estão felizes, né, que como é que a menina ficou quando Jesus a ressuscitou, feliz ou triste, né? E aí o que acontece? Jairo não teve o medo. Isso mesmo. Todos os nossos subsídios estão no nosso site, entre lá, né? Pode estar em PDF. Também o molde de Jesus que eu fiz aqui também está lá em PDF, você pode estar pegando. Se tiver dificuldade, pode falar comigo no WhatsApp, a gente pode estar conversando. Este molde aqui, ele não está no tamanho lá no PDF. Eu ampliei, né? Eu mesma aumentei. Né? Então, às vezes, você tem alguém que saiba fazer desenhos, ampliação, daí você pode ampliar, ou você vai na gráfica, na impressora,
e pode pedir para alguém fazer sempre, ampliar para vocês. A dinâmica que eu trouxe para vocês, que eu falo de quebra-gelo, né, é o seguinte. Você vai falar com a criança, tá em PDF também, né, esse quebra-gelo. Você vai dizer para ela se elas vão confiar em você. Aí você vai dizer que você vai tampar o olho da criança. Quem é a criança que quer vir aqui para frente com você? Ela vai dizer que eu, né? Ela não sabe o que é. Aí ela vai dizer quem quer cair de costas nos meus braços. Quem é a criança corajosa que vai querer ficar aqui de costas e cair em meus braços? Aí ela vai dizer eu. Aí eles vêm, né? E você vai vendar os olhos dele, né? Porque daí às vezes eles vão querer olhar de lado. Então vendar. Porque a fé, a gente precisa ter fé daquilo que a gente não vê, né? Então eles têm que ter essa sensação de não estar enxergando. Então você vende os olhos da criança e daí diz assim, agora se jogue, né? E quando ela se jogar, você vai segurar. Vai ter criança que não vai querer se jogar. Então, daí você vê. Aquela criança que não se jogou, o que aconteceu? Ela não teve fé. Então, você vai entender que é o seguinte, que fé é isso, crianças. Fé é confiar naquilo que a gente não vê. Fé é confiar em Jesus, que nós não estamos vendo, mas estamos sentindo que Ele está perto de nós. Então, quem se jogou ali sentiu que você estava perto dele e confiou em você. É isso que isto é a nossa fé. Então, você faça essa dinâmica com eles, aí você vai entender, vai compreender as crianças que entenderam o que é fé e o que não é. Vai ficar bem mais clara para eles o que realmente é a palavra fé, né, para nossas crianças. Este é a nossa aula de hoje, espero que você tenha aproveitado, use bastante nossos subsídios, clique lá em nosso PDF, no nosso site que está aqui o link, entre no nosso vídeo no YouTube, compartilhe, dê opiniões, no nosso grupo do WhatsApp, que também bastante as meninas estão falando, prepare a sua aula, divulgue, compartilhe conosco, ficamos felizes em poder atender. Eu agradeço a vocês em todos os momentos desse trimestre de estarmos juntas, e até o nosso próximo trimestre de 2018. E fique na paz do Senhor.